Blá, blá, blá. Neste módulo, vamos refletir sobre práticas pedagógicas de sala de aula, na forma de ações do professor que facilitam ou permitam que a linguagem, o conhecimento e as relações sejam construídas pelas crianças. O conceito de práticas é discutido extensamente por diversos atores e sua definição é bastante ampla, englobando todo o fazer docente, o planejamento, a ação e a reflexão. Este conceito também está muito relacionado com as concepções pedagógicas que orientam o trabalho docente, comunidade escolar em que ele está envolvido e seu contexto histórico-cultural. Para fins didáticos, vamos abordar o planejamento, a avaliação enquanto processo reflexivo e as concepções pedagógicas em módulos separados, que são planejamento, avaliação bilíngue e a professora e as suas relações. Aqui neste módulo, vamos fazer um recorte do fazer pedagógico, enfatizando as mediações feitas pela professora dentro da rotina de sala de aula, mas sem perder de vista que essas mediações sempre partem das suas concepções de infância e de educação. Nosso foco neste módulo será o conjunto de atuações intencionais que a professora escolhe trazer ou não trazer para a sala de aula. Suas intervenções, perguntas, falas e silêncios. Nossa definição de práticas pedagógicas é um conjunto sistemático de mediações feitas pelo professor, que tem como partida seu planejamento e intencionalidade, que estão imersas em suas concepções e contexto, e que são escolhidas e tomam forma na relação dinâmica com as crianças. Essa definição, então, tem 3 ideias centrais. A primeira é a ideia de intenção. Então, as práticas pedagógicas têm que estar ancoradas em um planejamento e o professor precisa de clareza na intencionalidade. Não dá para uma professora entrar em aula com propostas que ela acha que as crianças vão gostar ou que ela encontrou no Pinterest e achou fofas. O tempo didático é escasso, vocês sabem muito bem disso, e precisa ser bem utilizado com intencionalidade pedagógica. A segunda é que as práticas pedagógicas estão imersas nas concepções e no contexto histórico-social, em que essa escola, que essa professor e essa criança existe. Então, toda escolha que o professor toma em sala de aula parte ou se relaciona com suas concepções. Mas como assim, Rebeca? Se a professora acredita que o conhecimento sai dela para as crianças, talvez sua roda seja longa, pois é seu momento de aula expositiva, por exemplo. A terceira ideia que a gente traz aqui é a questão da relação com as crianças. Então, mesmo que as práticas partem do planejamento, elas precisam se adequar a cada momento a partir da interação que a professora tem com cada criança e com o grupo de crianças. Ou seja, a professora precisa ter um arcabouço, um repertório de práticas que ela possa adequar e escolher de acordo com sua relação com as crianças e seu grupo. É importante também, antes de começar a falar das práticas, que você perceba que a gente vai falar muito sobre o como desse fazer pedagógico, mas a gente não vai falar muito sobre o porquê. Justamente porque os porquês são as concepções pedagógicas, e sobre essas concepções a gente vai conversar extensamente em outros módulos. No entanto, é preciso já ter em mente que, quando a gente entra em sala de aula, carregamos muitas concepções sobre o que é uma criança, sobre o que é educação infantil, sobre qual é o papel da escola, sobre qual é o papel do professor. Tudo isso demanda uma reflexão muito profunda do professor. Senão a gente entra em sala de aula com as coisas que a gente viveu como aluna, como mãe, como filha, como cidadã e não como profissional. Então, é muito importante refletir sobre as nossas concepções
que se transformam em ações na sala de aula, que se transformam nas escolhas que você toma. Ao longo do vídeo e do material de apoio, vamos colocar boas perguntas de reflexão para ajudar o início desse processo. Ou, para aquelas mais experientes, uma reflexão enquanto você revisita as suas concepções já estabelecidas. Por tudo isso, fica aqui o nosso convite para vocês pensarem o que é uma criança e o que é educação infantil para você. Com essas crenças em mente, já vamos ter um pouco mais de clareza nas nossas intervenções. O que será falado aqui também vai partir das concepções pedagógicas que eu e Rebeca temos como professoras bilíngues. Temos então algumas práticas que você pode achar que não se encaixam na sua escola ou nas suas concepções, e tudo bem. O que é importante é você ter essa clareza de que eu e Rebeca, cada vez que a gente se aprofunda, se debruça sobre um autor ou sobre um novo tema, a gente percebe coisas que ou se encaixam nas nossas crenças, nas nossas experiências, nas coisas que a gente já estudou anteriormente, ou nos faz rever as nossas concepções para criar novas relações. Assim, pegamos de cada um desses autores ou dessas leituras as coisas que somamos, que retiramos ou que reformulamos em nossa prática. Gostaríamos que você também tivesse essa perspectiva, filtrando o que é too much nesse momento da sua vida e focando no que é importante para o seu fazer pedagógico neste momento. Some, retire e reformule a sua prática junto com a gente. Uma outra característica importante das práticas é que elas fazem parte de um contínuo de ações dentro de um dia. É muito difícil julgar uma prática como boa ou ruim sem ter uma visão mais macro do contexto em que ela está inserida. Por exemplo, imagine uma proposta que foi feita por uma professora da prática do traçado sobre a linha pontilhada do número 6. O que pensar sobre essa proposta? Depende muito de um contexto maior. A professora anunciou na roda que hoje era o dia do número 6 e que todo mundo iria praticar essa escrita até ficarem craques e cada dia da semana faria um número diferente? Ou as crianças registraram esse número para contar os pontos de um jogo e no dia seguinte não conseguiam fazer a leitura e por isso ela convidou a praticar o algarismo pensando na função comunicativa do registro escrito. A atividade foi solicitada para todas as crianças do grupo ou só para aquelas que estavam com dificuldade de entender a própria escrita? A professora identificou essa necessidade ou as próprias crianças apontaram a dificuldade em compreender um registro? Percebe como a mesma proposta pode partir de concepções totalmente diferentes? Então, com tudo isso em mente, a definição de práticas, a importância da intencionalidade, o peso das concepções e o fato de que uma prática não deve ser olhada fora de um contexto, você deve estar se perguntando: então, o que define uma boa prática pedagógica? Bem, o termo boas práticas, ou best practice in English, entrou na escola sem nenhum filtro. Ele se refere à melhor forma de obter um resultado e é amplamente utilizado na otimização e melhoria de qualidade em processos industriais, sanitários e de gestão. No entanto, quando falamos de boas práticas pedagógicas, não estamos buscando um processo uniforme e otimizado de estar em sala de aula. Apesar de ser possível termos um manual de boas práticas para o funcionamento da cozinha da escola, descrevendo os processos de manipulação e preparo adequado dos alimentos, não conseguimos ter um manual para a prática de sala de aula, pois a prática pedagógica acontece na relação com o outro, abrangendo então complexidade e uma particularidade de cada contexto educacional, que não pode ser organizada em um manual que sirva para todas as escolas e nem para todas as professoras. No entanto, algumas pesquisas levantam características que uma boa prática pedagógica precisa apresentar. No nosso material de apoio, você encontrará as 9 características de uma boa prática pedagógica. Entender essas características vai te ajudar a identificar quais práticas atuais você precisa manter com seu grupo na sua sala de aula
e o que não faz mais sentido e precisa ser repensado, explorando outras possibilidades. Tenha também em mente os 3 objetivos de toda a prática pedagógica, que são promover o desenvolvimento integral e aprendizagem, construir relações positivas com o outro e seu entorno e garantir a integridade física e mental da criança. Ou seja, aprendizagem, relações e cuidado. Quando a gente olha para esses 3 objetivos, a gente percebe que a prática pedagógica está presente não apenas em momentos de ensino de conteúdo, mas também nas intervenções de conflitos, de compartilhar, de alimentar-se e de limpar o nariz. Todos os momentos de interação com a criança são momentos de práticas pedagógicas, pois é assim que o professor se relaciona com a criança no contexto escolar. Dividimos as práticas pedagógicas em 2 grandes grupos: práticas que apoiam o desenvolvimento infantil e práticas bilíngues. E antes de começar, nós temos um momento disclaimer. Você vai perceber que agora a gente vai falar do desenvolvimento da criança. E é impossível para uma professora observar, avaliar, planejar a próxima ação, atuar, refletir sobre a prática e começar tudo de novo para cada criança, em cada objetivo de aprendizagem, todo o tempo. Simplesmente não dá. Nossa recomendação é que muitas vezes você vai agir com o grupo e no meio da experiência perceber as crianças que estão destoando, ou porque estão mais avançadas, ou porque essa atividade ou essa experiência está mais desafiador para eles. São as crianças que estão fora do seu ZDP, que vamos conversar daqui a pouco, que estão precisando de uma atenção especial. Terminamos a introdução do módulo de práticas da educação infantil bilíngue. Não esqueça que o material de apoio é rico em exemplos, dicas, links, textos e outras informações dos quais mencionamos nesse vídeo. Agora, para as práticas.